Fala galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal Baú do Cruzeiro. E no vídeo de hoje a gente vai fazer um balanço do que foi o primeiro turno do Cruzeiro no Campeonato Brasileiro de 2025, beleza? A gente vai analisar aqui o que dizem os números, né? Se eu te falar aí que o Cruzeiro tem uma das melhores campanhas aí do primeiro turno, você acredita? Da história? Enfim, é isso que a gente vai falar. A gente vai falar se foi bom, se foi ruim, se foi ótimo. E, cara, e no final, né, eu vou até colocar aqui na tela para dar um spoilerzinho, né? A gente vai estruturou o vídeo aqui, ó, em como começou, qual foi o ponto de virada, o melhor jogo, o pior jogo, o melhor jogador. Eu vou analisar os números e eu vou também fazer uma conclusão e uma previsão aqui no final do vídeo, beleza? Então, para você curtir esse conteúdo aqui, a 100% dele, você tem que ficar até o final, beleza? Mas antes disso, antes de você né, começar aí esse vídeo, já deixa esse like aqui, ó. Vem aqui no vídeo, deixa o like no vídeo, que eu tô pegando um vídeo de exemplo, mas eu gostaria de te convidar você também a virar membro do canal. Você clica aqui, ó, em Seja Membro. A partir de R$ 7,99 por mês você me ajuda a continuar produzindo esse tipo de conteúdo aqui diariamente no canal, beleza? Então vamos para o que importa, vamos para o vídeo aqui, que é o que eu sei que vocês querem ver, tá? Galera, vamos, como dizem os filósofos, né? Vamos começar do começo, né? Qual que era o cenário ali quando o Cruzeiro iniciou a temporada, né? Podemos ser sinceros aqui, era um cenário de incerteza, o Jardim ainda não tinha encontrado um time para poder, inclusive isso refletiu na Sul-Americana, né? A gente tinha polêmicas ali nos bastidores, uma possível saída do Matheus Pereira, o Alexandre Matos perdendo ali um pouco de prestígio, acabou saindo depois também. Briga por meio de tabela era o que o torcedor estava imaginando da maneira que começou o campeonato. Então, se você imaginar onde o Cruzeiro está hoje e como era esperado no começo do campeonato, por que tem tanto torcedor frustrado com alguns resultados e com o que aconteceu com o Cruzeiro, se o time basicamente é o mesmo, né? Na verdade, saíram os jogadores e chegar mesmo, só chegou o Wanderson e o Gamarra. Então, o que eu gostaria de falar nesse vídeo é o seguinte: a diretoria, principalmente transmitindo essa informação através do seu treinador, sempre deixou claro que a briga era pela Libertadores. O Cruzeiro se colocou nessa coisa de disputar o título ali muito pelo trabalho do Leonardo Jardim, que é um cara fora da curva. Mas não era isso que foi prometido para o torcedor e não é isso que talvez seja a briga principal do Cruzeiro no campeonato. E aí, com o decorrer do vídeo, a gente vai elaborar um pouco mais isso aí. O grande ponto de virada, né, que a gente pode citar aqui, que aconteceu, que as coisas mudaram da água para o vinho, é o jogo contra o São Paulo. O que aconteceu nesse jogo? Viralizou, né, por exemplo, o Dudu e o Gabigol no banco, as alterações táticas que o Jardim fez ali, era meio que tipo assim, cara, se não der certo, tem grande chance de dar muita merda. Por quê? Ele colocou os dois principais jogadores no banco, ele colocou o Christian para fazer o lado do campo, que inclusive ele já tinha tentado na Sul-Americana e não deu muito certo, mas ele insistiu. Um grande problema que o time tinha na época é que os volantes ali não estavam, não tinha dado, não tinha dado liga, né? O Romero com o Wallace, às vezes o Wallace com o Lucas Silva, o Murilo Hickman, enfim, não tinha dado certo. O Christian, o Eduardo, ele tinha tentado de tudo. Mas o grande ponto ali foi o quê? Ele colocou o Lucas Silva, que era um jogador que trouxe um pouco de calma ali para o meio campo, uma pausa que o time precisava e também jogar o simples, passar a bola, acionar os jogadores no momento certo. Foi um grande jogo do Cruzeiro? Não, foi um empate do Cruzeiro, inclusive com o Caio Jorge jogando de titular, fazendo gol, mas foi um jogo bem melhor do que o Cruzeiro vinha apresentando ali nos últimos jogos. Esse jogo deu ali para o Jardim, tipo assim, opa, esse é o caminho, tirar os medalhões, porque o Cruzeiro pregava ali por uma intensidade que a gente não via em outros momentos, né? Principalmente com o Dudu, era um jogador que entregava muito pouco ali defensivamente. O Gabigol não conseguia fazer a pressão ali igual o Caio Jorge fazia nos zagueiros, no atacante, e foi uma coisa que foi bem destacada ali também nesse jogo. Então, esse jogo que começou a se construir ali
o Cruzeiro ideal, né? A melhor versão ali do Cruzeiro. Inclusive com o Kaique titular, né? No lugar do Marlon, com o Lucas Vidalba, com o Fabrício Bruno e o Fagner também assumindo ali a posição titular. Muita coisa foi feita ali e muita coisa deu certo. Qual que foi o melhor jogo do Cruzeiro no campeonato? Para mim, sem dúvidas, é Cruzeiro e Palmeiras. Ali o Cruzeiro mostra tudo que ele tem de melhor. Ele mostra como ele pode ser absurdamente intenso, de forma que o adversário só vai entender o que aconteceu depois que o jogo já está decidido, e mostrou também a sua capacidade defensiva muito, muito acima da média. O Cruzeiro mostrou ser um time muito forte para defender, para pressionar, tanto em vários momentos ali. Você vai ver que esse gráfico que eu coloquei aqui, ó, o verde mostra o tanto que o Cruzeiro pressionou e o azul, tanto que ele foi pressionado. No segundo tempo, você vê que só deu Palmeiras, mas o Cruzeiro cedia muito poucas chances ali no final. Eles fazem um gol numa jogada individual ali, de um jogador que eles tiram do banco, mas o Cruzeiro em nenhum momento chegou perto de ser ameaçado nesse jogo. Já o pior jogo, que já é mais para o final do primeiro turno, na minha opinião, é um jogo que evidencia as falhas do Cruzeiro no modo geral. Por quê? É um Cruzeiro que pressiona, sai na frente do placar, consegue fazer o gol, mas não consegue matar o jogo em um dia que talvez o Caio Jorge e o Matheus Pereira não estivessem tão inspirados assim. O Cruzeiro tem um pouco de dificuldade. Aí, às vezes, você vai falar assim, quando eles não marcam, geralmente os pontas deveriam trazer esse tipo de protagonismo para si, e não é o que acontecia ali, principalmente com o Wanderson, né? Podemos dizer assim. E o Cruzeiro acabou tomando 2 gols ali do Ceará muito rápido, né? Tipo assim, em jogadas de bola na área, que era uma coisa que o Cruzeiro tinha de ponto forte, e esse jogo, para mim, evidencia essa coisa do Cruzeiro não conseguir ganhar quando joga mal. O Cruzeiro só consegue os resultados quando ele está no ápice ali do seu condicionamento, da sua mentalidade, e isso é um problema. E quando você não consegue jogar bem do jeito que você joga, geralmente é do banco que vem alguma coisa de diferente, e isso também é uma coisa que vem sendo debatida aí, os tal dos reforços que não chegaram aí pós Mundial de Clubes, agora que os jogadores estão vindo, e aí a gente que vai ter mais ou menos uma noção de como que vai ficar daqui para frente. Então, melhor jogo Palmeiras, pior jogo Ceará. O jogo contra o Santos também poderia entrar aqui, mas eu acho que o jogo foi condicionado por um erro de arbitragem, tá? Então eu não quis colocar ele aqui nessa lista, não. Quem que foi o melhor jogador aí do primeiro turno? Com certeza foi o Caio Jorge, o jogador mais decisivo ali do primeiro turno, com 13 gols e 5 assistências, ou seja, de 19 jogos. Ele participou de 18 gols, né? Quase um gol, uma participação de gol por jogo. Ele ajudou a construir vários resultados, mas também, se você for analisar ali os jogos que ele decidiu de fato, ele é responsável por mais ou menos ali 15 pontos conquistados pelo Cruzeiro com seus gols e com suas assistências, tá? Então, um jogador extremamente decisivo. Só que a gente não pode deixar... A gente tem que citar o Caio Jorge porque ele é hoje o melhor jogador do campeonato, mas a gente não pode deixar de falar das menções honrosas. Por exemplo, existe uma máxima no futebol que o coletivo potencializa o individual. Então, tipo assim, se o Caio Jorge está nessa boa fase, é também por causa de um coletivo muito consistente. E aí a gente está falando, por exemplo, de uma defesa que toma pouquíssimos gols, principalmente fora de casa. Então o Cruzeiro tem uma defesa que passa tranquilidade para o atacante poder finalizar, sabendo que, tipo assim, não vai ser, se aquela bola não entrar, ele não vai ter outra oportunidade, e que se a gente for atacado, a gente vai tomar gol. Então a gente tem ali o Lucas Vidalba e o Fabrício Bruno. O Fabrício Bruno, para mim, o melhor zagueiro do campeonato. O Vidalba, um dos melhores, faz ali a sua função de principalmente cortando bolas excepcional. E o Fabrício Bruno, um cara assim, acima da média, falando de futebol brasileiro, um zagueiro de elite, né? O Cássio, um jogador extremamente confiável. O Kaique, que para mim é o melhor lateral esquerdo do Campeonato Brasileiro. E aí, o meio-campo ali funciona muito bem azeitadinho. O Lucas Romero
excelente recuperação dele, começou o ano mal e no Brasileiro ali, principalmente depois do jogo do ponto de virada, né, ele começa a entregar um futebol de alto nível. O Lucas Silva também, que é o cara que dá essa cadência. Matheus Pereira, sem comentários, decidindo jogos também, igual foi o jogo contra o Fluminense, o jogo contra o Botafogo, jogando muita bola. E eu acho que são esses o destaque. O Christian também, um elemento surpresa ali, mas o grande destaque não dá para fugir muito do KJ, beleza? Como que a gente pode analisar, então, os números, né? Vamos falar de números aqui. Essa campanha de primeiro turno do Cruzeiro é a terceira melhor campanha da história do Cruzeiro em pontos corridos. A melhor campanha é em 2014, onde o Cruzeiro fez 43. Em 2013, o Cruzeiro fez 40. E em 2025, o Cruzeiro fez 37 pontos, né? Ou seja, a gente ficou 6 pontos ali da melhor campanha, nossa, né? E 3 da segunda melhor. Então, é uma campanha excelente do Cruzeiro. E o que dizem os números do campeonato de geral, né? A gente teve dois extremos ali, né? A gente tem o Corinthians em 2017, se não me engano, que fez 47 pontos no primeiro turno, e depois o Botafogo de 2023, que acabou não sendo campeão, também fez 47 pontos, mas isso não é o normal, tá? O normal é ficar no máximo até 43 pontos, tanto que tem 47 é o máximo. Antes disso, ninguém passou de 43. Então, 43 pontos é o máximo ali. A média histórica aliás, dos últimos 5 anos, é de 40,83 pontos, arredondando 41 pontos. Só que, se você pegar a média desde que virou 20 clubes, a média ela é inferior a 40 pontos, tá? É mais comum fazer menos de 40 pontos do que ultrapassar essa marca. Então, qual que é a conclusão que a gente chega? A campanha foi boa? Não, ela foi excelente. Se você analisar pelos números, né, o Cruzeiro fez a sua terceira melhor campanha da história, que não é pouca coisa, e com times, ele já teve times bem melhores que esse, se você for olhar na história, e principalmente, talvez 2017, 2018, 2019 também, que foi o ano que caiu, mas era um time forte. O Cruzeiro já teve times que poderiam ter feito campanhas tão boas quanto essa, tá? Então, assim, se você me perguntar qual que é a briga do Cruzeiro no campeonato, a briga do Cruzeiro no campeonato é para ficar entre os 4 primeiros. Isso significa que o Cruzeiro não pode brigar pelo título, o que não é ambição do clube? Não. Existem 2 favoritos ali, porque a gente tem que analisar o futebol pelo contexto. Futebol é contexto. Flamengo e Palmeiras têm elencos melhores, raramente vão perder pontos. Tem a questão de que a arbitragem também tem ajudado, beneficiado tanto um quanto o outro e prejudicado o Cruzeiro. Tem o fato de que o trabalho do Abel é longevo, o trabalho do Felipe Luiz não é tão duradouro assim, mas ele tem muitas peças, são muitos jogadores que ele pode utilizar. Então eu acho que o Cruzeiro corre por fora na briga pelo título ali como a terceira força. Se eles vacilarem e se o Cruzeiro conseguir trazer os reforços e esses reforços impactarem diretamente no desempenho do clube, por exemplo, o Cruzeiro precisa de um ponta. Se o ponta que no caso Sinisterra, se o Sinisterra conseguir ser um ponto de desequilíbrio, vai subir o nível do Cruzeiro, vai subir o nível que já era alto. Então o Cruzeiro, como ele vai ter menos competições daqui para frente, ele vai ter mais vezes o seu melhor time disponível para estar jogando. Então isso pode ser um grande trunfo. Esse título pode cair no colo do Cruzeiro, mas eu não vejo o Cruzeiro como favorito. O mínimo aceitável é uma vaga direta para a Libertadores entre os 4 primeiros, pela pontuação que fez. Agora, se repetir a campanha, aliás, matematicamente ele vai estar entre os 4, né, e até brigar pelo título, né, e aí a gente vai ter que contar com tropeços de outros adversários, beleza? Galera, pelo vídeo de hoje é só. Não esquece de deixar o like, deixar o seu comentário no vídeo, beleza? Um abraço e até a próxima.